Boa noite. Me chamo Edgar Venceslau. Continuarei a história do Padre Tomás. Quando ele me contou a sua história, eu fiquei muito emocionado, com os olhos marejados. Eu não sabia o que falar para ele. Apenas lhe disse: Padre, sinto muito por sua dor, por sua perca. Eu sentia que ainda do fundo do espírito dele, ele ainda sentia muita dor, muita mágoa. Parece que ao longo do tempo, aquilo nunca ia se curar. E aquilo eu trazia para mim e me perguntava: será que um dia eu vou me esquecer daquilo? Que eu poderia ter ajudado aquelas pessoas e não fiz, não porque eu não quis, sim porque eu não sabia o que fazer. O padre segurou minha mão e disse: tudo bem, meu filho, isso já faz muito tempo. E eu segui em frente. E eu lhe falei: padre, não abusando da sua boa vontade, poderia contar o resto da sua história? Ele disse: meu filho, certas lembranças ainda me causam muita dor. Nem gosto de tocar nesse assunto. Mas tudo bem, já que eu comecei, irei terminar. Então o padre Tomás falou: aquele homem de nome Enoque me trouxe uma paz, uma tranquilidade de espírito ao qual há muito tempo eu já não sentia. Não tinha mais nada o que perder. A única coisa que eu tinha era a minha vida. E se não fosse por aquele homem, ali mesmo, eu teria dado fim a ela. Eu fiquei muito emocionado com suas palavras. Então, segurei a sua mão e segui com ele sem olhar para trás. Ao menos, passei na minha família para me despedir. Segui com ele. Chegamos a um templo, capela, onde encontrei outras pessoas devidamente vestidas assim como ele. Ao longo do caminho eu lhe perguntei o que ele estava fazendo ali. E ele me disse que estava à minha procura. E eu lhe perguntei: como assim? Ele ficou sabendo do acontecimento, que um homem estava muito perturbado e abalado. Soube de minha história por terceiros. E ali ele soube que eu precisaria de ajuda. E ele não estava errado. Ele me falou que conseguiu me achar por meios diferentes, que ao longo do tempo eu ia descobrir. Aquelas pessoas prontamente me atenderam, me acolheram e me falaram que primeiro eu ia passar por um tratamento espiritual até ir para a próxima fase. O Enoque me falou que ali eu estava em boas mãos, que logo ele iria vir saber como eu estava, e assim foi feito. Passei um bom tempo com aquelas pessoas, conversando, palestrando, botando para fora minha dor. Por muito eu gritava, eu corria, eu chorava, botava tudo que eu tinha para fora. E ali, eles sempre estavam comigo, me acolheram, me curaram espiritualmente. Quando eu já senti um pouco de paz, o mestre Enoque voltou e veio novamente conversar comigo. E me falou que eles se chamavam a Irmandade de São Jorge Guerreiro. Assim diz ele, que aquele dragão debaixo do pé de São Jorge, na verdade, na pintura original, não era um dragão, e sim uma fera maligna, perversa e sanguinária. Ele me ensinou muitas coisas, me falou muitas coisas ao qual eu desconhecia. E me fez o convite. Disse que eu já estava bem. Depois de alguns meses de tratamento espiritual, eu já estava bem, já estava em equilíbrio. Mas eu tinha a escolha de ir embora ou ficar e se tornar um deles. Então ele começou a me falar mais
sobre aquelas coisas que atacaram e arrancaram o filho do ventre da minha esposa. Eu fiquei horrorizado com tanta maldade, tanta perversidade. E ali eu tinha um novo propósito. Eu tinha que seguir com aquelas pessoas. Não poderia deixar essas feras, esses monstros, andando por aí, fazendo maldade, destruindo famílias. Sabe, meu filho, muitas pessoas são incrédulas, não acreditam nessas coisas, acham que é fantasia, acham que é ficção. Por isso que essas coisas andam por aí, sem ser percebida. Tem um ditado que diz, meu filho, não é porque você nunca viu, não quer dizer que não exista. O mundo é muito grande e a maioria de nós vive cada um em seu mundinho particular. Talvez em seu mundo e mundo de outras pessoas nunca tenha visto uma coisa dessa. Até porque essas coisas não andam por aí se mostrando. Ela não faz questão, ela anda na surdina, na sombra, assim como outras coisas. Se hoje, naquele tempo, eu tivesse o entendimento, o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria visto muitas coisas que ao qual eu não percebia. Às vezes, meu filho, o universo tenta nos mostrar, nos alertar, mas quando a gente não é desperto, a gente não consegue perceber. Eu disse, como assim, padre? Eu falei, veja, meu filho, se naquela época eu fosse desperto, eu perceberia que era muito estranho um casal de idosos estar morando sozinho em um sítio. Eles tinham muitas criações e por muitos, os filhotes dos animais que eles criavam já não estavam por ali. Eu nunca questionei o que tinha acontecido com os filhotes. Eu teria percebido que o senhorzinho, apesar de quase 60 anos, ele tinha muita disposição e muita força para tocar o sítio. Tanto ele como sua esposa também. Ela tinha muita disposição para dar comida e para o plantio. Não era uma virilidade, sabe? Muito viril. Entre outras coisas, se eu fosse desperto, eu teria percebido logo que ali tinha algo de estranho. Quando você é desperto, meu filho, um vento que bate na sua porta deixa de ser só um simples vento. Você já está atento, você já está ligado nos sinais que a natureza, que o universo tenta te dar. Pois bem, assim que eu fui batizado, que eu aceitei aquela missão, aquele novo propósito, eu entrei por uma certa fase de treinamento. Treinar espiritualmente, mentalmente e fisicamente para enfrentar essas coisas malignas, entre outras coisas. Eu lhe perguntei, que outras coisas, padre? Meu filho, você já viu falar em possessão maligna? Acontece muito. Gente que dá vaga, brecha ao maligno. Espíritos ruins, espíritos imundos, se incorpora da sua matéria. E nós também temos que lidar com essas coisas, expulsar esses espíritos ruins, assim como Cristo fez. E para isso, você tem que ser uma pessoa digna, íntegra. Não pode ter brecha em sua armadura, porque se tiver, o maligno se possui de você, te toma e te faz o escravo dele. Eu passei muito tempo, meu filho, em treinamento. Às vezes eu tinha uma recaída, mas logo me erguia. Quando eu finalmente estava pronto, eu voltei até a minha família com a permissão do mestre Enoque. Eles deveriam saber o que tinha acontecido comigo. Ao chegar na casa dos meus pais, a surpresa foi total. A minha mãe caiu em pranto. Ela já quase não me reconhecia. Estava de barba, cabelo cortado. Eles já tinham dado eu como morto. Meu pai, que era duro na pedra, viu as lágrimas também. Correram e me abraçaram e me perguntaram que traje era aquele, que pessoas eram aquela. Antes de chegar lá, eu perguntei ao mestre Enoque se meus pais mereciam saber a verdade.
e ele falou que isso só dependia de mim. Então, depois da recepção, eu contei o que tinha acontecido comigo e eles agradeceram muito ao mestre por ter salvado a minha vida. Então, eu falei para eles que iria seguir com o mestre e a Irmandade, que eu tinha um novo propósito de vida. Eles, muito emocionados, perguntaram se era isso mesmo que eu queria. E eu falei que sim, que aquele, eu creio, sempre foi meu destino. Não poderia correr dele. E meus pais respeitaram. Só me pediram que pelo menos por uma vez ou outra passasse por ali para informar como é que eu estava. Eu falei que não se preocupasse, que por vez ou outra eu iria visitá-los. Meu pai conversou com o mestre. Perguntou como poderia ajudar. O mestre falou para ele que recursos, ajudas financeiras, sempre era bem-vinda, porque isso era uma coisa secreta que eles faziam, que poucas pessoas sabiam, e que meu pai e minha mãe estavam tendo o privilégio de ter essas informações com ele, pois eles não compartilhavam as informações com ninguém. Só algumas pessoas ao qual foram uma ala da igreja que ajudava financeiramente para eles poderem se manter firme e forte. E dali por diante meus pais se tornaram mais um contribuinte. Bom, voltamos à nossa vida novamente. Em um certo dia, o mestre disse que tinha um presente para mim, que eu já estava pronto para receber tal presente. Eu lhe perguntei: qual presente, mestre? E ele me disse: aqueles que te fizeram tanto mal, que te trouxeram tanta dor e sofrimento, foram localizados. Finalmente. Não foi fácil, mas achamos. Quando o mestre me falou aquilo, meus olhos marejaram. Eu senti uma mistura de ódio, raiva, dor. Eu olhei para os seus olhos firmemente. Respirei fundo e perguntei: e qual o próximo passo, mestre? E ele me respondeu: capturá-los. Vamos capturar ele ao dia. Será mais fácil. E eu lhe disse: e depois? Ele me disse: e depois é com você. E ele me falou: o que você vai querer fazer? E eu lhe disse: eu quero justiça, mestre. Quero justiça pelo que ele fez comigo e com minha família. E ele me disse: eu só posso te dar vingança. Eu lhe perguntei: vingança, mestre? Nós somos homens de Deus. E ele disse: sim, meu filho, somos. Mas como você sabe, somos uma ala especial. Somos designados para isso. Contra a batalha, o próprio Cristo, o próprio Deus, autorizou. Coisas ruins, meus filhos, tem que ser banido da face da terra. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor você vai conviver. E assim eu aceitei. Fomos nos preparar. Tiramos nossas roupas. Vestimos nossas roupas de caça. Seguimos para tal cidade, que dali, da onde eu morava, da onde ele destruíram minha família, eles davam uns 240 quilômetros. Eu achava até que eles estavam bem longe. No meio do caminho eu perguntei ao mestre Enoque o que eles estavam fazendo, onde eles estavam. Ele falou que estavam numa cidadezinha. Eles estavam se virando lá como vendedores de fruta e de tortas. Eram pessoas adoráveis na cidade. Que as pessoas desconhecem os monstros que são. 2 dias de viagem, chegamos até a tal cidade. Ficamos na espreita, na tucaia, observando.
A minha vontade era de partir para cima e estraçalhar aqueles dois. Mas sempre o mestre falava, só fazer o que ele mandasse para não botar tudo a perder. Ao final da tardezinha, quando eles recolheram suas coisas, botaram em cima da carroça e partiram aonde eles estavam morando, nós o interceptamos na estrada de barro. Logo, eles se assustaram e perguntaram do que se tratavam, que poderiam levar tudo. Tinha ali dinheiro, tinha comida, só não fizesse mal a eles. Eles não sabiam quem éramos, pois estávamos todos encapuzados. Achávamos que era ladrão de estrada. E logo o mestre Enoque falou: sabemos muito bem o que vocês são. Não se façam de coitadinho pra cima de nós. Quando eu tirei o meu capuz, ele logo viu quem era e se assustou. Então, sabendo já do que se tratava, eles tentaram reagir, mas logo foram contidos por disparo de arma, mas não com projétil de fogo, e sim com um tranquilizante, ao qual derrubaram. Nós amarramos eles e saímos dali. Levamos para um local que eu não vou poder revelar, onde seria o julgamento daqueles dois. Meu filho, eu o carrego comigo até hoje. Um dos 7 pecados capitais. Mas é uma coisa que eu tenho que conviver. Meu ódio falou mais alto do que tudo. No trajeto de volta, o mestre falou que o destino deles estava em minha mão e perguntou o que eu gostaria de fazer. E eu lhe disse que eles sejam queimados vivos. Eu quero escutar seus gritos de dor. Ele olhou para mim e disse: assim será feito. Então, levamos eles para o lugar de julgamento. Acorrentamos. Segundo o mestre, eles seriam queimados depois da transformação. Uma substância aplicada em sua rede sanguínea que fariam eles se transformar ao olhar da lua, mas eles estariam fracos, não conseguiriam se soltar. Quando eles tornaram, o mestre mandou ir lá fazer o julgamento, e assim eu fui. E logo quando despertaram, começaram a me pedir perdão. E eu lhe falei: eu acreditava em vocês. Eu gostava de vocês, adorava prosear com vocês, porque fizeram isso com a gente, seus monstros. Não sei por que ainda estou conversando com vocês. E o velhinho falava para mim: perdoe, meu filho, perdoe. Foi mais forte do que nós. Veja bem, a gente não costuma fazer isso. A gente não costuma se alimentar de seres humanos. Como você via, ali nós plantávamos e tinha nossas próprias criações. A gente comia do que a gente criava. A gente nunca atacou ser humano. Eu olhei para você: é muito cara de pau, seu canalha, seu safado. Ele deu uma bofetada muito forte. Como que vocês nunca se alimentaram de seres humanos, seus monstros miseráveis? E a senhorinha fez: calma, meu filho, foi mais forte que nós. A gente não queria aquela situação. Mas logo como soubemos que sua esposa estava gestante, foi batendo uma coisa dentro de nós, sabe? Uma sede, uma fome que não saciava nunca. A gente até tentou se mudar dali, mas a gente não conseguiu. E quando vocês nos chamou para ajudar no parto da sua esposa, que a gente viu o sangue vindo, a placenta, a criança, aquilo, a gente achou que poderia controlar
aguentar, mas foi mais forte que nós. Logo, a transformação veio à tona e não conseguimos segurar a fera que tem dentro de nós. Me perdoe, nos perdoe, por favor. Mesmo que a gente morra, mesmo que você nos mate, que está no seu direito, mas nos perdoe. Não foi por querer. Eu disse, vocês são uns monstros, miseráveis. Eu nunca perdoarei vocês dois pelo que fizeram comigo, com minha esposa e com meu filho. Eu acredito que nem o próprio Deus perdoaria monstros como vocês. Nisso, o mestre Enoque me entregou o galão com gasolina e outros produtos. Começamos a banhar eles. Eles pedindo por tudo para não morrer daquela forma. Não dei ouvido. Logo que a lua surgiu, começou a transformação. E o mestre me disse, essa vai ser a primeira vez que você vai ver uma transformação. Aguente firme, meu filho, pois não é uma coisa boa de se ver. E ali eu vi aqueles dois, gritando, berrando, ossos quebrando. Realmente, para quem não está acostumado, não é uma coisa muito bonita de se ver. Não é agradável. Os berros, os uivos. Horrível. Quando finalmente a transformação terminou, o mestre me entregou a tocha e eu não tive dúvida. Toquei fogo nos dois. Eles berravam, uivavam, tentavam se saltar de todas as formas, mas as correntes eram muito fortes, estavam ungidas e benzidas. Eu via que o ferro queimava em sua pele. Eles não conseguiriam sair dali. E se saíssem, nós estávamos preparados para derrubá-los. E assim foi feito. Os miseráveis pegaram fogo até virar pó. Quando terminou, o mestre me falou, pronto, meu filho, você teve a sua vingança. Eu lhe disse, sabe, mestre, mesmo com tudo isso, aquela minha dor, lá no fundo, aquele meu vazio, não diminuiu. E o mestre me falou, siga em frente, meu filho, siga o propósito, siga ajudando outras pessoas. Só assim o tempo vai te ajudar. Então, saímos daquele local e o pessoal da faxina fez o resto. E é isso, meu filho. Siga minha vida, ajudando, alertando, abrindo os olhos das pessoas, principalmente aquelas mais incrédulas, só porque nunca viu, acha que não existe e não acredita. Tem muitas coisas, meu filho, que você vai aprender que andam sobre essa terra. E essa foi a minha história com a Irmandade. Eu fiquei muito besta com tudo que eu tinha escutado, pois eu era uma dessas pessoas incrédulas. Eu não acreditava que essas coisas pudessem existir, mas o Padre Tomás estava me mostrando que eu, como outras pessoas, estavam erradas. E eu levo aquela palavra dele até hoje comigo. Não é porque você nunca viu que quer dizer que não exista. E realmente, cada pessoa vive em seu mundo separado. E por isso, sou incrédula. Então, abra os olhos de vocês. Nem sempre tudo que parece é. Mais à frente, eu contarei mais um pouco da minha história. Continua.